gente tem Mateus logo aí no Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 5, a gente vai ver essas bem-aventuranças também ali em Lucas 6, de 20 a 23. Ele vai falar resumidamente o que está em Mateus 5. E eu quero trazer algumas realidades para nós, para que a gente não esqueça do que é ser feliz para Deus e quais são as orientações que as Escrituras têm para nós, para sermos bem-aventurados, para sermos um povo feliz, pessoas felizes em meio a tantas dificuldades, aflições, problemáticas e situações adversas nessa vida. Então a palavra de Deus já começa assim no capítulo 5 de Mateus, no verso de número 1, dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Jesus vinha curando, libertando, vinha repreendendo os espíritos malignos, diversas curas, sinais, maravilhas, milagres acontecendo nessa multidão com os discípulos. Daqui a pouco Jesus ele se dirige para o monte, vai para um local mais alto, se assenta, olha para os discípulos e começa a ensinar. Claro que aquelas pessoas que estavam na multidão também ouviram, mas esse direcionamento era para a igreja, era para o povo escolhido, era para os discípulos. E olha que ele começa a ensinar. Versículo de número 3. Bem-aventurados, que a tradução também ficaria legal para a gente, correta, seriam felizes os pobres em espírito, quer dizer, aqueles humildes de coração, as pessoas que são quebrantadas e contritas diante de Deus, pois deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Olha que versículo poderoso, ele já começa dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Felizes ou bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos ou saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha que bênção. Então vinha aquele poder de Deus manifesta em cura, expulsão de demônios, libertações, um mover sobrenatural. Jesus sai um pouco disso, porque isso seria para a multidão ou para aqueles que estariam precisando, e fez muitos sinais e maravilhas para que alcançasse muitas pessoas mesmo, e todos pudessem ver a manifestação poderosa da presença de Deus. Mas Jesus se direciona agora para os discípulos para poder ensiná-los que essas coisas no mundo e todos esses acontecimentos que a gente pode, como ser humano, achar que é benefício ou dádiva, ou coisas materiais, ou até sinais e prodígios realizados por Deus, seriam coisas importantes, esses dons manifestos, mas ele não. Ele direciona uma palavra para os discípulos que serve para mim e para ti nesses dias, uma palavra que vai nos ensinar como lidar conosco mesmo, como lidar com o pecado, como lidar
lidar com Deus, como lidar com as outras pessoas e como lidar no momento de dificuldade. As bem-aventuranças é esse ensinamento de como nós vivemos uma vida de acordo com as Escrituras, porque prosperidade para a Escritura Sagrada, ela é diferente do que a prosperidade comum, de conquista de riquezas, de bens, ainda que Deus possa dar todas essas coisas. Prosperidade e a saúde para o mundo é destaque, fama, poder, cargo, é receber benefícios, ter influências, mas para as Escrituras Sagradas, Jesus ensina, e esse verbo poderoso que Ele nos faz agir e faz acontecer na minha e na sua vida e para todo aquele que crê, começa dizendo assim: são felizes aqueles que têm o Espírito e anda em Espírito, tem o Espírito Santo e anda em Espírito. São felizes aqueles que reconhecem que Deus é tudo de mais importante e único na sua vida. Esse reconhecimento que Deus, Ele é soberano, importante, principal, e não há nada que possa ser trocado, nos torna pobres de espírito. Aquela humildade em reconhecimento que nós somos pecadores e carecemos dessa paternidade proveniente de um Pai bondoso, amoroso e que nos fez para sermos adoradores eternos com Ele. E aí ele diz: pois deles é o reino. Perceba que ele não fala reino de Deus, porque muitas vezes quando as Escrituras trazem reino de Deus, está dizendo que o reino de Deus é manifesto nessa terra. Venha o teu reino significa a manifestação em glória, em poder, em virtude, em amor, em graça de Deus nessa terra. Mas quando ele diz dos céus, está dizendo que é na eternidade em Cristo Jesus. Então, a primeira mensagem de Cristo é falando de coisas espirituais. Ele não traz nada de material. Ele diz: felizes aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que andam com Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que reverenciam e respeitam a Deus, aqueles que têm uma humildade espiritual, porque eles estarão no reino para sempre. E a gente já para e olha assim: que maravilha! Deus nos separou para estar no reino dele, nos fez príncipes e princesas de um reino inabalável que não tem fim e é eterno. Aleluia! Porque muitos reinos vão cair por terra, muitas nações vão ser abatidas, muitos tronos não existem mais, muitos governos, governantes e reis nem se ouve mais falar, mas esse reino é infinito, ele é eterno e é nele que nós vivemos, participamos e fazemos parte para sempre. Deus resolveu, na pessoa de Cristo Jesus, nos separar para sermos ministros do Evangelho nesse reino, cooperadores nesse reino, participantes desse reino e amado nesse reino da luz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí você já começa a sorrir, porque você começou a ficar feliz, né? A gente às vezes chega triste, porque tantos acontecimentos durante o dia, tantas cobranças, tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, questões inclusive financeiras, problemas econômicos nacionais, internacionais, tantas situações. Aí a palavra de Deus dizendo assim: apesar dessas coisas todas que vão passar, que os céus e a terra passarão, mas essa palavra aqui, eterna na minha e na sua vida, é para que você se sinta feliz, porque é esse reino que você habita, faz parte,
e Deus te criou para você ser feliz eternamente. Podem tirar tudo, a gente pode perder tudo, inclusive a vida, nessa terra, mas a gente vai viver para sempre com o Senhor. A ponto de Paulo olhar para essas situações e dizer: morrer é lucro, viver é Cristo. Aí ele continua, Jesus dizendo: bem-aventurados que choram. Ei, você que estava chorando nesses dias. Jesus olha para você e diz: estou recolhendo todas essas lágrimas, colocando no cálice do Senhor, e em um determinado dia ela vai transbordar. E muitas vezes, porta fechada também é resposta de oração para livramento e para a bênção de Deus, para que a gente não se perca ou não aconteça algo pior. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria, porque muitas vezes que a gente ajoelha e derrama-se na presença de Deus em choro, em lágrimas, a gente sai renovado, restaurado, reabilitado, a gente sai completamente diferente, porque ali fica todas as nossas ansiedades, preocupações, problemas, porque o jugo do Senhor é leve, o fardo é suave, e Ele nos torna felizes. Por isso que nós que choramos somos felizes. Choramos pelo outro, choramos pelas coisas que estamos vendo, choramos pelas pessoas que estão indo para o inferno, pelas almas perdidas, chorando porque não deu certo diversas situações, chorando porque a gente lê as Escrituras e olha para o mundo, olha para as pessoas, olha para as coisas, e aí Jesus diz: é por isso que eu chamo você de feliz, porque essa compreensão espiritual faz com que vocês sejam bem-aventurados. E nesse mesmo versículo ele continua e explica o porquê somos felizes ao chorar. Pois serão... Eu vou para o Pai, disse Jesus, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará com vós todos os dias até a consumação dos séculos. O meu Espírito habitará em todo aquele que estiver aliançado comigo. A tradução, a interpretação, para que vocês estejam consolados, direcionados, cuidados, zelados, protegidos, providos, amados. Em vocês estão todo o poder meu para poder ajudar nos momentos de fraquezas, dificuldades e problemas. Vocês têm a partir de agora o Consolador. E aí eles foram batizados no Espírito e aconteceu um fogo tremendo, línguas estranhas, maravilhas, sinais, prodígios. Eles estavam cheios. Não é diferente para nós, porque essa palavra segue dizendo: vocês, os que estão comigo como discípulos, porque o ensinamento foi para os discípulos, têm o Consolador, um Deus que habita dentro de vós. E aí quando a gente olha para todas as situações, a gente se lembra: não, Deus habita em mim. Deus habita em mim. Ele me deu o Espírito da verdade, e esse é o selo para nos levar para a eternidade em Cristo. Nós temos um passaporte melhor do que qualquer um que possa existir nessa face da terra, porque agora estamos identificados como servos e servas de Deus, e ninguém e nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos felizes. Já estou ouvindo até as risadas de vocês. Às vezes a gente chega triste, irmãos, tantas coisas. Aí Deus traz uma palavra dessa e acaba animando o nosso espírito. A gente pode estar triste fisicamente, mas a nossa mente começa a ter um vigor. Por isso que Paulo diz: olha, a carne é fraca, mas o espírito já está preparado por causa dessa palavra. Ela nos alimenta de sorte que a gente fica feliz. Aí o versículo 5: bem-aventurados os humildes, Deus abate os soberbos, mas dá graça a
aos humildes. Deus derrama uma graça especial para aquela pessoa que é humilde, que reconhece o erro, confessa os pecados, que sabe que depende dos outros, que se chegou até onde está é porque alguém proporcionou algo, que Deus moveu algumas pessoas para nos ajudar, que Deus fez algo na nossa vida para chegarmos aonde estamos, reconhecendo que nada somos, nada podemos e não conseguimos nada, absolutamente nada, se não for em Cristo. E ainda mais, nós não éramos filhos, Deus resolveu enxertar-nos na videira verdadeira. Jesus, ele veio para os judeus, eles não o aceitaram e nós fomos alcançados por causa disso. Então nós somos privilegiados e precisamos andar em humildade, em reconhecimento de um Deus tão bondoso, cheio de compaixão para conosco, e um Deus que pode mudar todas as situações. Deus não vai resistir um coração quebrantado e contrito na presença dele, em sinceridade, e isso é a humildade. Humildade para reconhecer os erros, não transferir responsabilidades, assumir diante de Deus, e a gente se torna uma pessoa que vai receber a terra por herança. O que foi que Deus te prometeu? Está de pé. Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus se cumpre quando nós andamos em humildade. Não interessa o tempo, receberemos a terra por herança, seja aqui nesse lugar chamado planeta, mundo, ou seja, lá na eternidade, porque nós estamos caminhando para essa nova Jerusalém, essa Canaã celestial, essa novos céus e nova terra, naquele lugar eterno. Nós somos bem-aventurados quando andamos em humildade, porque receberemos de Deus a promessa. A promessa está de pé. Quem foi que disse que a promessa não está de pé? A promessa está de pé e você vai receber ela por herança. Se você ainda estava tentando ficar triste, você já começou a ficar com relaxamento da musculatura na face, sua boca começa a abrir, você já quer dar risada, porque a palavra faz isso, ela nos anima. E olha que a gente já chegou aqui nem na metade, né? Vamos chegar na metade agora. Ele vai dizendo: vocês são felizes, mas quem são esses felizes? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é de ser justiceiro, fazer justiça com as próprias mãos, porque é horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. A gente coloca as nossas causas e situações diante de Deus e Ele vai resolver. Muitas vezes estamos sendo injustiçados com tantas coisas, afrontas, mentiras, invejas, levantes. Mas esse Deus é um Deus que nos justifica em Cristo Jesus. Quando nós temos essa sede de justiça, que nós queremos ver a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, na vida das pessoas, quando nós ficamos sedentos, quando a gente fala de sede, nada melhor do que botar sal na boca e entender o que é sede. Nós somos o sal da terra. A gente não veio adocicar a vida das pessoas, a gente veio salgar a vida delas para que também elas fiquem com sede. Quando a gente está com sede de que a palavra, e essa palavra é a verdade, se cumpra, aí nós somos felizes. Quantas pessoas já perderam a alegria de querer que a palavra de Deus se cumpra, inventando textos que não existem? Um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Muitos pregando heresia, falando coisas que não tem nada a ver, apostatando da fé em caminhos tortuosos, pegando as escrituras sagradas isoladas em versículos para o seu bel prazer. Essas pessoas não têm sede de justiça, porque a sede de justiça é o cumprimento daquilo que Deus está falando.
Deus é amor? É, mas Ele é justiça no mesmo grau na balança. A balança de Deus não tende a ficar mais pesada para o lado do amor. Ela é equânime, ela é equilibrada. O mesmo Deus que é um Deus bondoso e amoroso é um Deus irado e que vai punir todos os perversos. E quando nós temos fome dessa palavra, queremos nos alimentar diariamente dela, necessitamos desse alimento espiritual, porque se nós não comêssemos nada no dia de hoje, estaríamos certamente com algumas fraquezas, dificuldade de raciocínio, fraqueza muscular. Várias situações acontecem quando nós não estamos bem alimentados. Imagine se a gente não estiver alimentando o nosso espírito. A mesma situação, começa a ficar o quê? Raquítico na fé, caquético espiritual, desnutrido em relação à palavra. Mas quando a gente está com fome, todo aquele que tem fome vai se achegar a Jesus e Ele vai fazer o quê? Alimentar. Podem vir a mim todos os que estão com sede e fome de justiça. Ele vai multiplicar o pão e ainda sobra cestos para poder multiplicar outros. Ele é o pão da vida. Cristo é o próprio Deus em nós para nos alimentar espiritualmente. Quando nós lemos essa palavra, ela alimenta o nosso espírito. E nós somos alimentados no espírito, o que acontece? A fé aumenta. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ele continua dizendo, pois serão saciados. Quanto mais você tiver fome em conhecer a Jesus, quanto mais você tiver sede de beber das delícias das Escrituras Sagradas, vai ser uma fonte inesgotável de poder, conhecimento e profundidade, intimidade com as coisas de Deus. Vão ser saciados. A porção de hoje que vai nos satisfazer, amanhã a gente já está com fome de novo e vai ter novas delícias espirituais para que a gente fique bem nutrido. Água e pão, fome e sede. Esse é um Deus que nos torna felizes em conhecer as Escrituras e nos aprofundar nessa verdade. Seremos felizes se tivermos dessa maneira. Essa é a verdadeira fome e sede, para que possamos estar bem-aventurados. Aí ele vai continuar no versículo 7, dizendo, são felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, se a gente for misericordioso com a pessoa, tiver a compaixão, a misericórdia, Ele vai derramar misericórdia em nós. Então, muitas vezes a gente está precisando de uma misericórdia. A gente diz para os outros, Deus julga, mas para nós misericórdia. Mas se nós formos misericordiosos, Ele também será conosco. A gente julga o pecado, a gente aponta o erro, a gente mostra o defeito que vai provocar morte. Mas a gente não julga o ser humano, porque o ser humano já está julgado. Ele está julgado para a vida eterna em Cristo, ou está julgado para a vida eterna no inferno. Só tem dois jeitos. Só vai ter dois lugares, duas saídas. Só existem dois reinos, o da luz e o das trevas. Todos já estão julgados pelas próprias práticas. Então, quando a gente sabe disso, a gente confessa os nossos pecados e deixa para alcançar misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. E como é que a gente alcança misericórdia? Confessando os pecados e deixando, não querendo mais esses pecados. Daí, quando a gente olha um pecador, a gente tem que ter o quê? Misericórdia dele. Para que Deus possa derramar em nós o quê? Misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, no versículo 8, pois verão a Deus. Só quem anda em santidade que vai ver a Deus.
Sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra. Ninguém que não anda em santidade não verá a face do Senhor. Aqueles que são separados, estão purificados pelo sangue de Cristo, limpos pela palavra, corpo, alma e espírito purificado, vai ver Deus face a face. Hoje vemos em parte, mas naquele dia veremos face a face, como Paulo escreveu aos Coríntios. Então, quando nós somos de coração puro, pessoas boas, sem maldade, sem malícia, vivemos com a prudência da serpente, sim, mas com a mansidão da pomba. Quando a gente anda com o coração puro, com o coração honesto, com o coração íntegro diante de Deus, com a nossa alma querendo o bem. Quando nós nos separamos das corrupções, do pecado do mundo, quando nós buscamos a santidade de Deus e requeremos isso para a nossa vida, nós somos felizes e ainda receberemos o prêmio de ver Deus face a face. Veremos Jesus naquele grande dia face a face, igreja. Toda a curiosidade que a gente tem hoje, todas as tristezas, lamentações, choros, angústias, problemas, tudo que o nosso cérebro armazenou de situações terríveis que de hora vai, hora vem, todo o acúmulo e mancha do pecado, naquele grande dia não existirá mais, porque veremos a face do Senhor e ainda receberemos um corpo glorificado para sempre. Amém. Bem-aventurados, no versículo 9, os que são pacificadores, aqueles que levam a paz, se possível, tem paz com todos, principalmente os da fé. Nós somos filhos de Deus e somos reconhecidos, e todos vão nos chamar de filhos de Deus quando a gente chega no local, no ambiente, em alguma situação para levar paz. As pessoas estão esperando que nós demonstremos a paz. Não a paz que o mundo promete, não a paz que muitos inventam, mas a paz de ver todas as guerras e estar nessas guerras, inclusive nas batalhas dessa vida e batalhas espirituais, mas em paz, com a face tranquila, com a certeza de que o que Deus falou Ele vai cumprir, com a convicção da fé, sem abandonar o Evangelho de Jesus Cristo, sem se desviar do propósito, sem estar fora do caminho, muito pelo contrário, mas sermos pessoas que pacificamos o ambiente. Nós somos pessoas de paz. Shalom. Nós levamos a paz. Somos instrumentos de paz. Demonstramos a paz. Queremos a paz. Profetizamos a paz. Vivemos a paz. Somos ministros da paz. E daí somos felizes e seremos reconhecidos como filhos de Deus. Conhece aquela pessoa briguenta, discute com tudo, se mete em problema, cria confusão, murmura, nada está satisfeito, envolve outras pessoas na situação, não assume a responsabilidade, briga com os outros. Ela passa e deixa sempre um resquício. É aquele betume que pegou no pé na praia e onde foi pisar vai ficar mancha. Imagine a pessoa com betume, que é aquele óleo, aquela gosma de óleo, e a gente estiver sujo e pisando num piso
de azulejo ou de porcelanato, vai manchar todo. E a pessoa onde vai, ela leva problema. Ela é um problema em si, são pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas, o ambiente fica tóxico. Meu Deus, o que a gente faz? Transmite a paz e se afasta delas. Mas nós não chegamos e damos mais fogo, colocamos pólvora, colocamos combustível nesse fogo, na toxina. Que se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está envolvido e já está falando na fofoca, já quer saber, já está levando. E porque nós seres humanos somos assim. Então a gente precisa identificar, porque seremos chamados de filhos de Deus quando somos pacificadores de lugares, ambientes e situações. E no versículo de número 10, chegando aí no antepenúltimo versículo, bem-aventurados os perseguidos, e aí ele deixa por último, no finalzinho, porque você já estava sorrindo, você já estava completamente alegre, e aí Jesus pode dizer para você, mas vai ser perseguido. Vocês vão viver dessa maneira, com alegria no rosto, com um semblante de felicidade, apesar de tudo, mas lembre-se que vocês serão bem-aventurados quando estiverem sendo perseguidos. Então não espere servir a Jesus Cristo e que todo mundo vai gostar de você. Só de você professar sua fé já está sendo perseguido. Nós nascemos para sermos perseguidos e ponto final. Ninguém quer, mas não foi a gente que escolheu. Não foram vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Então Deus nos separou para professar a fé em Cristo Jesus. Então o mundo nos odeia, não tem nada com a gente, mas as pessoas odeiam aquele que habita em nós, porque ele diz que o Espírito Santo habitava em nós. Então aqueles que estão possessos, endemoniados, que são anticristos, que não querem a Jesus, eles vão nos perseguir por causa da nossa fé. Até então ninguém está sabendo que a gente é crente, não tem como a gente se esconder para ficar agente 007, porque é só começar a conviver que vai saber logo que a gente é crente. E aí soube, pronto, aí acabou toda aquela possibilidade de amizade. A gente começa a ser perseguido. E nós somos perseguidos por causa da justiça. Se lembra que a gente tinha falado da justiça? A gente está sedento e com fome da palavra verdadeira, da pregação da palavra genuína, do cumprimento da verdade. Nós andamos na verdade, andamos na luz. Então nós seremos perseguidos porque somos pessoas que queremos que se cumpram as Escrituras e profetizamos as Escrituras e falamos das Escrituras e não aceitamos outro código que não seja o que está aqui nas Escrituras. E aí ninguém vai interferir na nossa fé. Quer viver a vida como queira, tudo bem, mas não pode querer adentrar para querer mudar aquilo que a gente crê. Se ela não crê nisso, não aceita, tudo bem, mas não pode querer agora que a gente ache que está tudo certo e que tenha que concordar com as práticas pecaminosas, porque nós queremos a justiça. A justiça é o cumprimento da verdade. Daí seremos perseguidos. E aí, para a gente não ficar triste, porque ele está falando da bem-aventurança, ele diz, pois deles é o reino dos céus novamente. Então, quando acontecer tudo isso, você se lembra que a nossa casa não é nesse mundo. Os nossos bens não são onde a traça e a ferrugem podem deteriorar e comer. Nossa
casa é nos céus. Nossa morada é na eternidade em Cristo. Estamos de passagem porque a nossa vida eterna tem uma parte que é física e a outra continua espiritual eternamente para todos sempre. Amém. Daí eles lembram a gente, olha, na perseguição, se lembrem que vocês são de lá. Vocês não são daqui. Vocês são de lá. Então vocês podem suportar as coisas, porque o meu Espírito habita em vós, e eles que estão te perseguindo não vão para o mesmo lugar que vocês. 11º versículo. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, os afrontarem, levantarem todo tipo de mentira, injúria, perseguição, invenções, calúnias. Quando essas coisas acontecerem, lembrem-se que tudo isso é por causa do nome de Jesus. Não é por causa de você, fulano, beltrano, ciclano, é por causa de Cristo Jesus. Tudo isso acontece por causa da profissão de fé, da crença no Evangelho de Jesus Cristo, na convicção de quem é o nosso Deus, por minha causa. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro. E ele vai terminar assim: alegrem-se, regozijem-se, pulem de alegria, saltem de júbilo, sorriam e gritem emocionados de satisfação, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, muitas vezes Deus está deixando, sabe para quê? Para a gente ter um galardão maior do que a gente imaginava. Deus é tão bom que Ele está investindo para que se multiplique a bênção para nós na eternidade. Coloca aquele dinheirinho ali para a gente entender melhor. Na poupança não rende nada, faz um investimento, rende mais um pouquinho, e aí vai lá 50 anos para ter alguma coisa. Aqui, quando alguém falar uma mentira de você, já multiplicou exponencialmente a recompensa. Aí muitas vezes Deus deixa para poder a gente ficar com um caráter mais próximo de Cristo, melhorar o nosso caráter, transformar esse caráter, alinhar o nosso caráter. Aí o fruto do Espírito tem que estar em evidência, que ninguém gosta de ser difamado, falar do mal, e a gente não ficar nervoso, às vezes irado, querer refutar. Aí vem o domínio próprio, a mansidão, a fé. E ali a lembrança do capítulo 5 de Mateus. Deus está separando uma recompensa para mim. É por isso que o inferno se levantou para cair, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Deus está permitindo que isso aconteça porque Ele quer me abençoar ainda mais. Oh, glória! E isso vai cooperar para o nosso bem. E ele finaliza dizendo: pois da mesma forma perseguiram os profetas. Ele nos compara com os profetas, aqueles que eram escolhidos exclusivamente para ser portadores da palavra de Deus. O que o profeta falava? Você vai ficar rico, vai dar tudo certo. O profeta fala o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho, vocês estão em pecado, parem de fazer isso, essas práticas estão erradas.
Ele nos compara com o profeta. Olha que tremendo. Fizeram isso com os profetas que viveram antes de vocês. E aí ele compara os discípulos com os profetas, dizendo: o valor que vocês têm para mim, vocês não sabem mensurar. E não é algo momentâneo e espontâneo que o Espírito vem para você falar algo. O próprio Espírito agora já habita em vós. Eu comparei vocês com um profeta lá no outro tempo, em uma outra aliança, para dizer o quanto vocês são importantes para mim. E essa importância ele já sinalizou sobre humildade, para que a gente ache: eu sou igual a Cristo, porque tem muitos pregando assim agora. Não, ele já avisou sobre a humildade, para ele dizer assim: Deus nos ama, Ele se importa conosco, Ele nos valoriza, porém, cada um no seu cada qual, cada um no seu lugar. Jesus é Jesus, você é você. Não esqueça disso. E seja temente e humilde na presença do Senhor. Tenha medo de Deus mesmo. Reverencie Ele, respeite Ele, para depois dizer assim: vocês têm muito valor igual dos profetas. Porque senão o texto é invertido. E Deus não vai deixar a gente orgulhoso, altivo, querendo se comparar a um Deus. Amém? Mas Ele diz que nós teremos essa recompensa e que somos comparados com o que há de melhor na visão dele de ser humano. Imagine que nós somos pecadores, aqueles profetas também eram, mas Deus está enxergando o melhor dentro disso tudo, porque quando Deus olha para mim e para ti, Ele não está vendo a nós, Ele está vendo o que Cristo fez e está fazendo em nós. O sangue de Jesus derramado por mim e por ti, e por todo aquele que crê. Então vocês são felizes, alegres, regozijem-se, cantem júbilo. Contentai-vos no Senhor. Tristezas, angústias, decepções, rejeições, abandonos, problemas, escassezes, nada disso importa, porque estamos no reino, somos filhos desse rei, e o próprio Deus, na pessoa de Cristo, através da palavra, disse para mim e para ti, nos ensinou que tudo isso é mistério de acontecer e vai acontecer, mas aí que a gente reconhece o verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, servo, serva, crente em Cristo. E ele termina dizendo: vocês são alegres, se tornem alegres, sejam felizes. Aliás, vamos nos alegrar porque vocês têm a vida eterna e eu já comprei com alto preço. Vocês são meus para sempre. Meu irmão, na hora que Jesus falar isso para a gente, quem estiver nos portais do céu, ainda bem que a gente não vai estar no pecado, senão um atrapalhava, empurrava o outro, tropeçava, ia ser uma queda doida. Que a gente agora vai estar, né? Todo mundo organizado, tudo direito. Senão ia ser aquela loucura quando abrir os portais, meu irmão. Imagine aí a gente na eternidade, se a gente pode desfrutar um pouquinho dessa alegria hoje. Ele pinga um pouco dessa alegria em nós. Lá vai ser incomparável, meu irmão, minha irmã.
Todas essas dores que você está sentindo aí, essas preocupações, essas angústias na alma, essas tristezas, essas decepções, as Escrituras Sagradas dizem, e confirma em Apocalipse, que vai passar tudo. Aliás, já passou tudo, porque Deus, Ele não está no nosso tempo. Para a gente está no dia de hoje para chegar lá, mas Ele já enxergou tudo e já sabe como está sendo. Então, aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida na frente, para Deus já é fato, consumado na cruz em Cristo. E nós somos as pessoas mais felizes dessa terra, apesar dos pesares, apesar de tudo. E ninguém tem como roubar essa nossa alegria. É lógico que eu estou falando. E nós somos seres humanos, temos sentimentos. Teve uma perca, a gente chora, a gente lamenta, mas a gente não fica abatido. Teve uma situação adversa, uma problemática que fez com que a gente ficasse triste, sim. Ainda mais para que a gente possa saber o que é alegria. Já pensou o que seria alegria se a gente não conhecesse a tristeza? Se a gente vivesse só de júbilo, a gente não sabia o que é realmente, ou o valor dessa alegria. Mas agora que a gente tem a tristeza, a gente sabe o que é alegria. E aí Deus às vezes deixa a gente passar por essas tristezas para que a gente possa aumentar o nosso padrão espiritual de santidade, aumentar a nossa moral em relação ao entendimento das Escrituras, aumentar a nossa compreensão de alegria e querer viver com Ele para sempre feliz. Porque o oposto de tudo isso é o inferno, com dores, sentimentos ruins, a memória que não vai se apagar daquilo que deixou, inclusive, de fazer. O arrependimento que não vai ter mais como ser transformado em virtude. Imagina aí, dores, tudo que você imaginar de terrível vai estar lá. Mas Deus nos faz olhar para outro lugar, nos faz estar em outro patamar. Eita, Jesus maravilhoso, fica de pé para a gente regozijar na presença dEle e nos alegrar. A gente vai terminar entoando louvor para Ele em alegria, a gente vai voltar para casa com o nosso